Graças a Deus. Para a escola, tá tranquilo. Beleza. Pessoal, muito boa noite. Hoje é o nosso primeiro encontro da disciplina História e Filosofia da Ciência. Hoje é dia 8 de outubro de 2021. Sejam muito bem-vindos. Eu fiz um planejamento dessa disciplina talvez um pouco parecido com a disciplina passada. O diferencial dela é que acho que a carga de leitura é um pouco maior, talvez textos um pouco mais densos. Já eu começo a explicar qual é a ideia da disciplina. A primeira coisa, nossa disciplina ela vai ser estruturada em grupos que vão fazer a apresentação desses seminários. Esses seminários vão ocorrer no turno da tarde de amanhã, começando exatamente às 14 horas. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela e eu vou comentar algumas coisas com vocês. Tela inteira. Beleza. Pessoal, apareceu a minha tela? Sim. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente faz, em regra, no ensino superior a gente é até menos cuidadoso, talvez, em termos assim, da forma da apresentação das coisas. Mas a primeira coisa que a gente faz em cada início de disciplina, e vocês são da área de docência, acredito pelo menos a maioria, é apresentar a área da disciplina junto com os tópicos a serem trabalhados e as fontes dela, né? Então, toda vez que a gente fala em história e filosofia da ciência, a gente está pensando em duas coisas. Uma, que o conhecimento na história da humanidade ele foi se acumulando, a gente tem uma espécie de linha evolutória ou evolucionista, alguma coisa nesse sentido, e a gente também tem questionamentos sobre a natureza do conhecimento. O que seria exatamente esse conhecimento? Não é? E em quais abordagens e quais perspectivas? E aí a ementa da nossa disciplina, ela aborda o conceito de filosofia e ciência, lugar e papel da filosofia da ciência na contemporaneidade. Nossa, aqui está bem atual mesmo, por conta que, assim, a gente tem vários dogmas, ou talvez dogmas e paradigmas científicos que estão sendo postos em xeque sem uma procedimentalização também científica. Então, é como se a ciência a gente pudesse estar contestando ou destruir sem métodos e técnicas científicos. A gente vai para a teoria do conhecimento, os limites da ciência contemporânea, os limites do conhecimento, superexploração dos recursos naturais, especialização nas ciências, compartimentalização do saber e os contextos socioeconômicos da produção científica, ciência antiga, medieval, moderna e contemporânea, técnica e ciência, mitos do progresso científico. O nosso foco aqui vai ser trabalhar com alguns autores. Vocês que são da área, ou pelo menos alguns, ou pelo menos o curso, ele pensa num público-chave, um público-alvo, o nosso público-alvo são pessoas que trabalham com ensino de ciências. Esse é o nosso público-alvo. Se ingressa alguém que não é desse público-alvo, faz parte de uma abertura maior, eu ia dizer falha, mas eventualmente a gente não precisa ver como falha. Mas pode ser de uma abertura maior do nosso processo seletivo. E a gente teve um problema no nosso processo seletivo e um deles foi a baixa procura. Então, quando a gente teve baixa procura, a gente abriu para estudantes de graduação no final de curso, dentre outras possibilidades. Bom, mas a gente pensa em profissionais que serão formados para aperfeiçoar métodos e técnicas voltados a procedimentos para o ensino de ciências, beleza? Quem é da área das ciências naturais deve ter tido, de alguma forma, contato com teorias do que a gente vai chamar, em alguns momentos, de paradigma positivista. Augusto Comte, a ideia de um progresso científico constante, sucessivo da sociedade, como se a coisa só melhorasse, dentre outras possibilidades. E aí, alguns dos autores que constam das nossas referências são o Thomas Kuhn, o Karl Popper, o Feyerabend, o Morin, e tem outros também. O que eu fiz com base nisso? Eu pensei,
tem algumas ideias que eu quero trabalhar, acho que o Popper e o Feyerabend e o Kuhn também, eles fazem uma discussão interessante sobre as ideias de indutivismo e dedutivismo, que aí a gente vai ter os métodos. Vocês já tiveram uma disciplina de metodologia científica? Alô? Aqui na especialização, não. No caso, a gente já viu na graduação. Não sei se muda. Beleza. Quem está falando é que eu só estou vendo a minha tela. Glauciene. Ô, Glauciene, beleza? Tudo bom? Não tinha falado contigo hoje ainda. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma Primeiros coisa. minutos eu não consegui ouvir por causa da internet, estava muito ruim. Mas Aí agora eu ouvi melhorou? já. Agora melhorou, agora estou ouvindo bem. Beleza. Na graduação, a metodologia científica de vocês, ela foi baseada em formas escritas de trabalhos acadêmicos ou ela teve teoria também? A gente teve na verdade, a gente teve 3 disciplinas de metodologia científica. A gente teve uma para ensinar, né, a parte da escrita, e a gente teve uma voltada para metodologia, né, o que é, como que funciona, e a gente teve a metodologia 2, que seria as metodologias ativas de ensino. Ah, não, mas aí já é bem focada em práticas pedagógicas e não em filosofia da Isso. ciência mesmo. Não, Beleza. não, filosofia Bom, não, prática pedagógica mesmo. então acho que essa daqui vai dar uma leve complementada nisso. Bom, vamos lá. Como foi que eu fiz a organização da disciplina? Eu pensei em. Vocês lembram que lá no grupo eu fui vendo quem estava, quem não estava e por aí vai. Então, com base nisso, eu fui compondo os grupos. E a minha ideia é ter. Vocês estão vendo a minha tela ainda, não estão? Sim. Estão vendo que tem algumas pastinhas, estão vendo que em cada pasta tem um G, que seria de grupo, e tem um número, não é? Então a gente tem 5 grupos. Cada grupo trabalharia com um autor. E esse um autor, a gente vai fazer uma coisa que talvez dê muito certo, talvez dê menos certo, mas algum resultado vai dar. Espera-se esforço, óbvio, não é? Mas, assim, alguns vão ter talvez uma vantagem, porque tem escrita melhor e tem escrita pior. Assim, tem variação de escrita, né? Um dos que eu gosto muito vai ser Boaventura. Ele é um português, já falei no início. E o Boaventura, ele tem algumas vantagens em termos de trabalhar com método e paradigma epistemológico. Quando a gente vai estudar ciência, ou digamos que produzir em ciência, a gente tem a ideia de dogmas relacionado com os conjuntos de valores ou ideias que sedimentam uma base na qual a gente situa uma área de conhecimento. A gente tem os paradigmas. Esses paradigmas são modelos, são construções, que contêm também abordagens de pensamento. No dogma, a gente tem os valores. Nos paradigmas, é como se a gente tivesse um modelo com esse conjunto de valores, uma forma de analisar as realidades, uma forma de chegar ao conhecimento, uma forma de produzir conhecimento. Beleza? A gente tem também. Isso aqui eu estou trabalhando alguns termos que, na minha ideia de educação mais significativa, seria com base lá na teoria do David Ausubel, são essenciais para a gente aprender o conteúdo da disciplina. Então, a gente precisa ter alguns termos que a gente vai chamar de ancoradores, termos âncora, conceitos-chave, para que a gente possa transitar dentro dos textos da nossa disciplina. A próxima palavrinha que vai ser bastante útil no vocabulário de vocês ao longo da disciplina é a palavra epistemologia. Então, a gente tem o dogma lá, o conjunto de valores, ideias fixas.
a gente tem os paradigmas, que são os modelos para análise ou as formas, ou para se chegar a um conhecimento, se construir um conhecimento, abordar uma verdade ou uma determinada realidade. E a gente vai ter a epistemologia, que estuda, digamos que, a origem do conhecimento, ou em que se baseia o conhecimento. Acho que episteme é alguma coisa relacionada com isso, e logos é relacionado com conhecimento. Então, assim que vai se formar. E aí é muito comum a gente ouvir falar nessa palavra, epistemologia da ciência. Então, vai estudar lá como que se estrutura o conhecimento, qual é a origem, quais são suas bases e por aí vai. É muito comum também a gente ouvir falar em epistemologia da administração, da ciência do direito, e aí a gente pensa que toda a ciência ela foi tendo que uma espécie de evolução. Em algum momento a gente acreditava que, sei lá, que o que causava a praga na plantação era a fúria dos deuses, e aí a evolução do conhecimento foi permitindo que perceber que outras coisas interferiam e que não eram coisas tão intangíveis ou tão fora da realidade. Beleza? Então, se a gente pensar na epistemologia das ciências naturais, ciências da natureza, a gente tem uma espécie de evolução e que acaba mudando os dogmas e também os paradigmas. Em alguns momentos da história, a gente tinha o tratamento lá com as sanguessugas, os isolamentos e por aí vai, a gente pega e muda esses paradigmas a partir da adoção de procedimentos e da evolução do conhecimento. Hoje, por exemplo, a gente já faz diversos tipos de procedimentos relacionados com a saúde ou com o conhecimento do corpo humano a partir da especialização da ciência, como desenvolvimento de nanotecnologia, aqueles aparelhos lá que fazem emitem ondas de rádio que transpassam os objetos, as superfícies e permitem fazer corpos, como é o caso lá daquele as tomografias, por exemplo, dentre outras possibilidades. Bom, então o objetivo da nossa disciplina é transitar dentro dessas teorias, verificar o que cada um desses autores trouxe de inovação para a gente, e aí, isso aqui, deixa eu ver se eu já consigo compartilhar essa pasta. Qualquer pessoa com link, leitor. Pronto, já está copiado. E aí eu venho aqui no grupo. Certo. Bom. Agora todos estão com acesso a todas as pastas. Aqui eu compartilhei essa pasta, né, da disciplina toda, nela em seminários, vocês acessam e vai ter cada um dos autores. Se a gente entrar aqui no Karl Popper, a gente vai ver que tem um livro dele, que seria a Lógica da Pesquisa Científica. E aí, nesse livro, ele vai fazer diversas discussões. Dessas discussões dele, a gente só vai pegar os capítulos 1 e 2, em que ele vai fazer, acho que é uma crítica ao modelo empirista, e já já a gente vai falar um pouquinho sobre empirismo, e depois ele vai propor lá a predominância do método dedutivo. Já já a gente faz esse contraponto entre as duas ideias. Acho que eu tenho um outro livro aqui até interessante nesse sentido. Se voltar lá na pasta, então cada pasta vai ter o autor principal. Aliás, vai ter a principal obra daquele autor. Ou a obra de referência para a nossa disciplina, né? E aí o Thomas Kuhn, ele vai ter um livro que seria a Estrutura das Revoluções Científicas, do qual a gente também vai trabalhar uma parte dele. O grupo, no caso, vai fazer o trabalho sobre. O Paul Feyerabend vai falar também sobre contra o método.
E aí o livro dele, eu achei até bem mais tranquilo de leitura, porque são textos mais curtos. O Edgar Morin vai falar das ciências com consciência. A gente também vai usar uma parte dele. Eu acho que esse daqui é o que a gente usa. Acho que esse é o que a gente usa menos dele, porque na divisão estava dando muitas páginas. Então foi aqui que eu vou alocar a dupla. Então a dupla, acho que até Glauciene, vai ficar exatamente com o Morim. E o último, que é um que eu gosto bastante, mas eu gosto por causa de outro livro, não desse, é o Boaventura de Souza Santos. Ele é português e ele tem um livro muito legal, mais ou menos atual, que é a Epistemologia do Sul, ou as Epistemologias do Sul, acho. E aí ele faz uma apologia Eu fiquei com como se qual, fosse... André? Perdão? Só um instante. Diga, Glaucene. Glaucene? A internet tá muito ruim. Eu fiquei com qual que você disse? É o do Edgar Morin. Professor, Eu tenho uma Qual que é a anotação aqui dos numeração? Você falou que é grupos. por número, né? É G4, vai ser G4 o teu. Eu vou só anotar aqui só um instante. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Então aqui sim. ficou Glauciene. Eu vou atualizar lá com o nome. Glauciene, qual é o nome da tua dupla? Stephanie. Ah, beleza, então. Você vai colocar o nome lá, né? Isso, Ele tá isso. onde? Lá na aba? Calma, calma. Vamos primeiro colocar. Quando clica, abre a pasta com o nome da disciplina. Aí dentro dela tem uma pasta seminários, e dentro da pasta seminários tem os Gs, né? G1, G2, G3, G4, G5, e tem o nome do autor. Beleza? Então, bora lá. O nome da Stephanie, eu não sei como é que escreve, não. Deixa eu olhar aqui. Stephanie. Ah, achei. Encontrou? Achei. Stephanie. Nossa, esses dias eu tinha um estudante que tinha um nome tão, tão diferente, cara. Várias consoantes dobradas, muito Y e por aí vai. Eu não acertava nunca. Beleza. Pessoal, qual foi o próximo trio a ser formado? Assim, Stephanie, perdão. Pessoal, as leituras, eu não vou mandar isso aqui agora, porque eu quero colocar os nomes de vocês antes. Mas, por exemplo, aqui, no grupo 4, que será uma dupla, vai ser o Edgar Morin, capítulos 1 e 2. Agora aqui não dá capítulos 1 e 2. Deixa eu voltar lá no livro, só um instante. Acho que acabou ficando só capítulo 1, por isso que reduziu o número de páginas. Porque o 1 e 2, ele ia até a página 90 ia ficar muito maior que o dos demais. Então eu optei por reduzir o número de pessoas e com base nisso reduzir também o número de páginas. Então normalmente os trios estão ficando com de 30 a 40 páginas. Os trios que estão pegando 40, 46 páginas é porque o livro tem uma formatação muito espaçada. Então eu entendi que não tinha muito problema não. Então, na verdade, é só capítulo 1. Agora, só que está pouco isso aqui. Enfim, eu vou só ajustar, tá? Esse teu aqui ainda vai precisar de um ajuste, mas eu faço assim que eu encerrar o nosso encontro. Mas o 1 é certeza e o segundo capítulo eu ainda estou ajustando. Deixa eu só anotar aqui. Ajustar. Beleza, os demais estão certinhos, tá? O tanto de páginas que eu quero que leia. Pessoal, qual é o próximo trio que vai pegar o Karl Popper?
Ou vocês querem que eu faça a distribuição por ordem daquela lista que eu passei no grupo? Que a minha ideia é essa. Se não tiver trio formado até agora, aí eu faço a divisão conforme está lá naquela ordem. Eu tô sem trio até agora. Se Professor, quiser Qual o teu formar aí. nome? Diga. professor, Diga. tá me ouvindo? Tô ouvindo. Valdiceia. Coloca Valdiceia. eu, Samara, Caroline e Marcileia. São 3 só. Isso. Eu, Samara, Caroline, é uma só. Samara, Caroline Ah, e tá. Marcileia. Beleza. Tu estás vendo a minha tela, não estás? Mais ou menos. Tá horrível a internet. Mas tô vendo. Então Karl Popper são capítulos 1 e 2. Ainda não está em nenhum trio, tá, ô Maria Rosalina? A gente está fazendo a divisão agora. Então, grupo 1, Karl Popper, capítulos 1 e 2, das páginas 27 até as 58, que dá 30 páginas, ou 31 páginas. Está Valdiceia, Samara e Marcileia. Confere? Sim. Beleza. Algum outro trio está formado, pessoal? Professor, uma coisa que eu não entendi. Diga. Nós somos qual grupo mesmo? Porque eu tô lá primeiro ou não? Não, tu tens um trio já? Tu já formaste trio? Professor, Oi, diga. eu estou fazendo dupla com o Edinaldo, tá faltando, no caso, mais uma pessoa para o nosso grupo. Tiver Qual alguém o teu nome? interessado aí. Qual o teu nome? Sandra Consente. Beleza, então só um segundinho. Vou colocar só Sandra K. O outro é Edinaldo, não é? Sim. Beleza. Se ninguém aparecer, aí eu mesmo vou lá e enquadro alguém nesse grupo, tá? No trabalho passado, vocês fizeram com quem? Eu não lembro o nome dela, mas acho que ela não tá hoje não, né, Edinaldo? É a menina Entendi. lá Então do talvez IEPA não, que estava terminando o curso. talvez não tenha dado muito certa parceria. A princípio estão vocês dois e já já a gente vê quem está faltando. Bom, então vocês estão com o grupo 2, que é o Thomas Kuhn. Vão pegar a introdução, capítulos 1 e 2. Página começa na 19, termina na página 55. Entre parênteses, pessoal, eu detalhei as páginas para leitura. Então, assim, sigam direitinho que não tem como dar errado, tá? É só saber fazer a leitura correta, verificar o intervalo de páginas, não vai ler nem mais nem menos. Vou já mostrar para vocês, e em alguns casos, tá, pessoal? Vocês vão perceber que um capítulo termina logo no início da última página. Então, vão parar quando termina aquele capítulo, não vão ler nada do capítulo seguinte. É por isso que, além do intervalo de páginas, eu disse os tópicos do livro que é para ler. Tipo, introdução, capítulos 1 e 2. Então, tem que terminar de ler o capítulo 2. Aí, chegou na última linha dele, parou. Beleza? Porque só o número da página pode não ser tão real. Bom, o próximo grupo, que vai ser o grupo 3, ficou com Feira bem, vai ser Christian, Maria. Será que quem mais deu uma Maria na turma, hein? É Rosalina, né? Maria Rosalina e Alessandra. Confere? Isso. O 4 está... Esse daqui acho que tem que incluir mais um. E o último não está formado. Aqui, quem está presente que não está em grupo. Deixa eu ver. O Érica, tu não vais ficar por conta que tu não estás amanhã, não é para apresentar? Isso, professor. Eu não entrei em nenhum grupo porque amanhã eu não tem como eu participar da aula. Beleza. Sandra, eu baixei tua mão.
Galera, então, dos que estão aqui, eu acho que todos estão contemplados. Diga, Sandra. Dos que estão aqui, todos estão contemplados. E ficou faltando o grupo que vai falar do Boaventura. Se não aparecer o grupo, eu mesmo falo dele. A princípio fica isso. Eu só espero que a galera não se manifeste tão tardiamente, porque aí depois o ônus ou prejuízo é só desse grupo, né? As pessoas têm que estar exatamente nos turnos em que ocorrem os nossos encontros. Então vamos lá, pessoal, revisar. O único que eu vou mexer no número das páginas é a dupla do grupo 4. Vou copiar aqui para vocês. Copiar lá no grupo também. Estão conseguindo ver, não estão? Então, grupo 1 vai ser Karl Popper, grupo 2 vai ser o Thomas Kuhn, grupo 3 vai ser o Ferreira Ben, grupo 4 vai ser o Edgar Morin e grupo 5 o Boaventura. Grupo 4 eu vou ajustar o número de páginas, tá? Eu trato com vocês aqui no grupo mesmo. Grupo 4 eu vou tentar ver assim que a gente encerrar o encontro, que eu também não quero ocupar muito tempo para vocês conseguirem fazer a leitura. Eu vou, assim que terminar o encontro, eu vou alocar estudantes nele. Depois eu vou insistir ainda com a galera que está ausente. Pessoal, deixa eu buscar aqui um material e aí a gente começa a abordar um pouco sobre essa questão de paradigmas na ciência, tá? Até que tudo bem, né? Cada um está sabendo em que dupla está sabendo em que trio está sabendo com qual autor está, já teve acesso à pasta, tá? Já mandei o link lá no grupo, já sabe o intervalo de páginas que tem que ler. Até aqui tudo bem, não está? Beleza. Igual o Chaves lá, depois não vale ficar arrependido. Professor, Oi, pode faltou falar. adicionar os nomes no grupo 5 ali. O Pois nosso é o grupo 5, né? O grupo 5, qual é o teu nome? Maria Rosalina. O de vocês é o... Deixa eu ver, o de vocês é o grupo 3. É porque eu não estou vendo. Feira bem. Tá, é o 3, né? Está no grupo do WhatsApp também. Eu mandei tanto no chat aqui do Meet, quanto no WhatsApp. Então, o nosso é o 3. Exato. Tá, obrigado. Nada, que isso. Deixa eu tentar achar aqui o meu arquivo. Eu jurava que eu tinha deixado esse trem separado. Os criativos, tudo assim. Nossa, achei que estava bem organizado na pasta. Esse outro material que eu queria mostrar. Isso não estava.
que achei. Voltando aqui o compartilhamento da tela. Todos conseguem ver? Sim. Beleza. Pessoal, essa é uma pasta que eu compartilhei. Eu ministrei a disciplina de metodologia científica em outra utilização e eu compartilhei essa turma. Essa pasta, ela ficou até bastante fazendo em paralelo com o primeiro doutorado, e aí eu uso bastante esses livros. Alguns que são mais básicos, como Marconi e Lakatos, Guerra e Silveira, que são da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Então, são bastante ilustrativos e são bastante resumidos, não é? Se a gente quiser entender, eu quero compor... Perdão. Eu quero compor um bom desenho metodológico. Como que eu faço? Qual é o meu percurso? Qual é o método que eu vou usar? E aí esses manuais, eles têm a vantagem de trazer um resumo do que seria cada método. Só que eles fazem isso a partir de uma origem do método. E essa origem do método, a gente normalmente vai atribuir a um autor, a um filósofo, algum epistemólogo. A gente hoje chama de epistemólogo, mas na origem eles são filósofos, filósofos do conhecimento, filósofos da ciência e por aí vai. Então a gente tem alguns que são muito conhecidos. Esse daqui, de Guerra e Silveira, eu gostava muito, até porque eles colocam um ciclo da pesquisa que é bastante interessante, com as suas fases, os seus objetivos, tem todas as classificações possíveis. Se vocês quiserem, eu posso... deixa eu ver se já está compartilhado. Vou deixar compartilhado o link com vocês também, tá? Qualquer pessoa na internet conhecendo. Só não misturem com... Deixa eu ver se eu deixo aqui bem descrito. Escrevendo aqui. Bom, acabei de compartilhar no WhatsApp. E aí a gente tem vários níveis. A gente tem esses que são mais básicos, como Guerra Silveira, Marconi Lakatos. Esse daqui também, que é da Rede ETEC, eu uso com o ensino médio, porque ele tem uma linguagem ainda mais resumida e mais facilitada, mas para quem quer fazer uma revisão muito rápida, ou então está no nível muito, muito incipiente, o nível muito incipiente eu ia dizer o nível baixo, né? Mas vamos dizer assim que o nível muito iniciante mesmo, aí vai lá, pega esse que já vai te ajudar bastante. Tem o que é próprio da pesquisa jurídica, que também não vai servir para vocês. Tem dois que são bem avançados. Deixa eu ver se Esse daqui, Tiolente, é para quem vai fazer pesquisação. Pesquisação é aquela que a gente faz com a participação dos sujeitos da pesquisa. Então, se vocês querem trabalhar com construção de jogos ou com construção de metodologias, mas que os professores também participem da pesquisa de vocês, ou que os alunos estejam lá. Por exemplo, se a gente trabalhar numa pesquisa, numa perspectiva de educação freiriana, né, inspirada em Paulo Freire, que, portanto, é dialógica, a dialogicidade em Paulo Freire traz essa ideia de que a nossa educação é construída a partir de questões chaves que são identificadas dentro dos contextos de vida dos sujeitos que aprendem, ou seja, dos nossos estudantes. E a partir desses contextos de vida, a gente vai formando o conjunto lá de conteúdos
que a gente vai passar a trabalhar. Então, essa ideia, a forma como é construído o conjunto de conteúdos de uma disciplina é toda a partir da realidade ou dos contextos de vida dos estudantes. Então, essa é a ideia de dialogicidade. Se vocês quiserem fazer pesquisas, trabalhos de conclusão de curso nesse sentido, talvez o trabalho seja uma pesquisação. E por que eu disse talvez? Porque para ser uma pesquisação, vocês vão precisar que os sujeitos participem de todas as fases e etapas da pesquisa de vocês. Então, eu quero ter um formulário X. Nesse formulário, ele é construído a partir de reuniões, ou então de levantamentos, com a participação desse pessoal. Depois eles validam, eles avaliam, depois vai para a aplicação. Então, em todas as etapas e fases, vocês têm a atuação, a colaboração, a construção, na verdade, conjunta com esses sujeitos da pesquisa. Então, é por isso que eu disse que pode ser. Às vezes a gente faz educação dialógica, mas com bem menos participação, não é? Tem eu não sei se era, acho que não é esse ainda. Um guia, deixa eu ver se é esse. Não era esse, era do Kivi, que é um português também, acho que é Kivi Campenhout, que esse eu usei na minha pesquisa de mestrado, enfim. Mas um também que é bastante conhecido, e é o que eu ia explorar aqui com vocês para abordar método, é exatamente o de Severino. Esse é bastante tradicional, ele está até bastante atualizado, tá, pessoal? Considerando esses livros de metodologia, eles não têm essa variação tão grande ao longo do tempo. Quando muito, eles têm variação se eles tratarem da forma da apresentação do trabalho ou da pesquisa, ou do resultado, né, do produto da pesquisa acadêmica ou científica. Senão, eles permanecem até bastante atualizados eles permanecem durante muito tempo, não é? E está no formato digital, ferramentas de busca, então facilita bastante a vida de vocês. Diga, Stephanie. Professor, só uma dúvida quanto à atividade. Você vai passar para a gente que a gente ainda vai ter uma parte hoje ou vai ser só amanhã mesmo, na parte da manhã? Não, vai ser tudo hoje, já. Eu vou só ocupar um pouquinho vocês falando um pouco sobre questões de método, tá? Porque a nossa... Mas não sei o que você quer, não, né? Oi? Sim, ficou não, né? O que você quer que a internet está travando. Isso, ainda não disse assim, eu já sinalizei, o que cada um tem que fazer, quais são os grupos, trios ou duplas, qual é o autor, qual é o livro, já dei o acesso ao livro e já disse quais os intervalos de páginas. Mas como vai ser a dinâmica da apresentação e do trabalho que eu vou querer que vocês elaborem, isso aí eu ainda não falei, não. Mas eu vou falar assim, acho que eu vou tentar que o nosso encontro não fique com muito mais de 1h30, tá? Era nele que tinha o gráfico que eu queria mostrar, que é exatamente sobre indutivismo, dedutivismo, o trabalho com hipóteses e as outras possibilidades que a gente começa a discutir em seguida, mas acho que não é nesse livro, não. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Qualquer coisa, se eu achar, eu mando também no grupo do WhatsApp. Pessoal, então eu falei para vocês de alguns conceitos chaves que a gente vai precisar para a leitura dos textos, que seriam aquele de dogmas, aquele de paradigmas e aquele de epistemologia.
Quando a gente vai fazer a discussão de método, na verdade, a gente parte de uma distinção sobre tipos de conhecimento. Distinções sobre tipos de conhecimento. E aí, quando a gente vai fazer essa classificação, a gente define que o conhecimento, ele gera esse acúmulo de informações que são aproveitáveis dentro da sociedade, não é? Um dos maiores marcos para a construção do conhecimento na sociedade foi a linguagem, e depois disso a gente tem a escrita. Então, se a gente pensa nessa sequência, linguagem, escrita, a gente tem a chave do processo de construção e acumulação de conhecimentos. É só vocês pensarem, por exemplo, e aí tem um autor italiano, Domenico De Masi, até está numa das minhas pastas, mas eu não compartilhei o livro. O Domenico De Masi escreveu um livro chamado Ócio Criativo. E lá ele faz uma análise da história da sociedade, também da construção do conhecimento. E ele vai falar exatamente isso. A partir do momento em que a gente tem o desenvolvimento da linguagem, a gente tem a melhoria dos processos comunicativos entre os seres humanos. A partir do momento em que a gente inventa a escrita, a gente tem a fixação do conhecimento do ser humano. E o Domenico De Masi, ele vai comentar que uma das principais diferenças entre os agrupamentos e que distinguem o ser humano em termos de conhecimento é que a cada geração que chega, em razão do conhecimento e da escrita e também com apoio na oralidade, a gente repassa aquele estágio de conhecimento, permitindo que se faça um avanço. Então, se a gente pensar no restante do reino animal, toda vez que morre um indivíduo e nasce outro, aquele novo indivíduo ele vai ter que aprender tudo do zero. Ele vai ter que construir, é como se ele tivesse que percorrer tudo. Então, é sempre uma sequência em que ele volta, a geração seguinte volta lá no zero e precisa construir tudo novamente. Então, é como se não avançasse. Já o ser humano é bastante diferente. Então, em razão da linguagem, em razão da escrita, a gente tem sempre um processo de acumulação e avanço na construção de conhecimento. Beleza? Então, quando a gente pensa em conhecimento, a gente costuma também estabelecer categorias. Categorias é um termo que a gente gosta muito de usar na academia, mas vocês podem chamar de tipos, espécies e por aí vai. Então, se a gente pensa em tipos e espécies de conhecimento, a gente costuma ter tipos que são bem clássicos. Vocês têm alguns exemplos aí do que sejam tipos de conhecimentos? Isso é bem básico, pessoal. Quais são os tipos de conhecimento que vocês conhecem? Conhecimento científico, empírico. Conhecimento comum. Oh, desculpa, Edinaldo. Nada, que é isso. Então, o comum a gente costuma chamar também de empírico, tá? Que é aquele conhecimento que surge da observação da realidade, dos fatos, sem muita estruturação, ou sem um método rigoroso de construção. Eu nunca gosto de dizer que o conhecimento empírico, ele não decorre de uma pesquisa, que ele não tem uma forma de fazer, porque a gente sempre tem uma forma de fazer e a gente sempre está buscando algo. Até quando a gente sentiu fome, a pessoa saiu para caçar um animal, então ela já está tendo alguma espécie de forma de fazer aquilo. Mas o conhecimento comum, ou empírico, ou do senso comum, que é como a gente também chama, ele é aquele conhecimento muito mais pautado na realidade, nas experiências cotidianas, transmitido pela oralidade, menos estruturado, sem a necessidade de um rigor científico para a sua procedimentalização e por aí vai. Além do conhecimento do senso comum ou empírico, vocês falaram outro. Qual seria? Tinha falado o científico. Científico, beleza. Bom, científico a gente vai até aprofundar. O conhecimento científico a gente já percebeu, e vocês estão aqui, e uma das principais utilidades de uma disciplina como essa é dar uma base teórica sobre métodos, sobre conhecimento para a construção de uma pesquisa. Mais à frente vocês vão ter uma base procedimental,
ou operacional, que vai ser com a disciplina talvez de metodologia científica propriamente dita. O conhecimento científico ele tem um rigor de produção, então toda vez que a gente vai fazer algo, em regra, a gente tem que justificar do ponto de vista científico algo que seja um problema, uma questão a ser tratada pela ciência, e aí essa questão ela tem que ser justificada do ponto de vista de relevância e atualidade. Às vezes algo é muito importante, às vezes aquilo já foi resolvido, então não precisa mais gastar dinheiro público, é só chover no molhado, qualquer coisa que se produza naquele sentido. Tem um livro também, que acho que é a Arte de Ler e Escrever, que eu estava lendo esses dias, e aí a relação que ele traz para essa minha parte da fala é que a gente nunca tem um diálogo com argumentos toda vez que a gente tem a unanimidade. Então, a unanimidade ou o consenso é o fim da argumentação. Então, a gente argumenta, a gente constrói discurso para convencer, para gerar conhecimento em determinado sentido. A partir do momento em que a gente tem convencimento, tem consenso, tem unanimidade, o discurso torna-se inócuo, torna-se dispensável. Já não faz mais sentido a gente ficar abordando aquela questão ou tentando trazer mais argumentos para aquilo que já está solidificado, beleza? O conhecimento científico, então, ele se justifica do ponto de vista de uma questão científica a ser tratada, estudada, e aí pensem nisso para os trabalhos de conclusão de curso de vocês, tem que ser algo que realmente tem uma importância de ser pesquisado, tem uma atualidade, vocês vão ter precedido essa justificação de uma etapa exploratória, em que vocês vão ver, será que o que eu estou pesquisando, as pessoas não já pesquisaram? E aí eu trago uma breve distinção de tipos de trabalhos científicos. A gente tem tipos de trabalhos científicos que são eminentemente teóricos, ou seja, são mais teorias, e a gente tem tipos de trabalhos científicos de pesquisa aplicada. Pesquisa básica, pesquisa aplicada. Hoje, a maior parte dos nossos trabalhos, a gente tenta que sejam de pesquisa aplicada. Esses daí, eles tendem a sempre ter uma relevância, por menor que ela seja. Ou seja, vocês pegam lá, dizem, eu tenho um método lá decorrente do David Ausubel. O David Ausubel é o que construiu a teoria lá da aprendizagem significativa, que depois teve o Novak, o Hanesian, e aqui no Brasil a gente tem o professor Moreira, da URGS, escrevendo bastante sobre essa aplicação da teoria da aprendizagem significativa com a construção das UEPs, unidades de ensino potencialmente significativas. E aí vocês vão dizer assim, eu peguei essa teoria e construí essas UEPs aqui, e eu vou aplicar com os meus estudantes de Química, de Física, de Ciências da Natureza, durante um semestre, e verificar se, ao final, os meus instrumentos permitem avaliar que houve realmente aprendizagem de longo prazo, que seriam essa aprendizagem significativa lá do David Ausubel. Então, isso aí, pessoal, é um tipo de pesquisa aplicada, ou seja, vocês foram lá, selecionaram metodologias, construíram uma forma de aplicação, desenvolveram em determinado período, com determinados participantes e tudo mais, depois testaram, validaram, chegaram aos resultados. Resultados ruins também são resultados, tá, pessoal? Só vai ser ruim ter resultado ruim se o teu planejamento de pesquisa foi muito ruim. Mas se o teu planejamento de pesquisa teve um método bom, um bom desenho metodológico, e aí chegaste com bons instrumentos ao campo, aí não tem problema ter resultados ruins. Por quê? Em ciências humanas, a gente não trabalha exatamente como lá, com experimentos, laboratório e tudo mais. A maioria das variáveis são controladas. Quando a gente vai para ciências humanas e quando a gente vai para um ambiente pedagógico, aí a gente lá tem a teoria do caos, né, que diz que mesmo que se a gente aplique todos os elementos de uma experiência pretérita, o resultado pode ser diferente. Porque a minha nova turma pode ter alunos com determinadas questões, sei lá, alguns com determinadas deficiências, alguns com determinadas necessidades, alguns com déficit de aprendizagem, enfim, alguns com questões motivacionais, falta de interesse e por aí vai. Então, aplicou a mesma coisa de sucesso que foi massa no semestre passado, mas nesse agora pode dar tudo errado, porque estar em sala de aula é isso.
mas aí é como eu falei para vocês. Só é ruim, resultado ruim, se o teu desenho da pesquisa, o teu procedimento, a tua parte metodológica tiver sido muito ruim. E ela só vai ser muito ruim se tu não tiveres feito um trabalho exploratório antes. Conhecer bem o público, estudar um pouco sobre os instrumentos que tu queres, estudar um pouco sobre a metodologia que tu queres aplicar e por aí vai. Bom, além do conhecimento do senso comum, que se também chama de conhecimento empírico, além do conhecimento científico, a gente tem algum outro tipo de conhecimento, galera? Só existe no mundo conhecimento do senso comum e conhecimento científico? Érica, tu disseste que tu tinhas uma atividade em qual lugar, Érica? Acho que a Érica foi jantar. Puxa vida. Alguém lembra? Conhecimento religioso também entra? Religioso, exato. Religioso. Religioso é um. A gente tem vários tipos, tá, pessoal? Estou puxando os mais básicos aqui para vocês terem isso mais também na ponta da língua, tá? O conhecimento religioso ele é um dos tipos de conhecimento. Quem vai dizer que a Bíblia não tem um mundo de conhecimento? Alguém ousa dizer isso? Acredito que não. A diferença que a gente tem dos outros tipos é que o conhecimento religioso ele é estruturado em dogmas. Então, a gente tem, para quem é cristão, católico e por aí vai, a gente tem um conjunto de dogmas que sem ele a gente não consegue construir a base ou o alicerce daquele nosso conhecimento, daquela religião. Se a gente não pensar na tríade Pai, Filho, Espírito Santo, na possibilidade da concepção de Jesus e tudo mais, sem necessariamente o modelo tradicional de reprodução, se a gente não acreditar na questão de reprodução, não, de ressurreição e por aí vai, a gente não consegue construir aquele conhecimento religioso. Ou seja, o conhecimento religioso ele é conhecimento, ele traz um conjunto de informações que são aproveitáveis, são úteis, mas que tem uma base dogmática que sem ela a gente não consegue avançar, a gente não consegue construir. E esse dogma, o conjunto de dogmas ou base dogmática da religião, a gente também não consegue contestar, tá, pessoal? Professor, mas eu posso discordar, eu posso achar que Maria teve um filho lá com outra pessoa, eu posso achar que essa história de que Jesus ressuscitou não é verdadeira, tá, mas aí tu não vai seguir naquela construção do conhecimento daquela religião, tu já vais para outro caminho, entenderam? Então, assim, o conhecimento religioso, dentro de cada religião, ele tem um conjunto dogmático. As religiões, sei lá, de matriz africana, elas já vão ter outro conjunto dogmático, mas também tem o seu conjunto de dogmas. Além do conhecimento do senso comum, chamado empírico, científico, religioso, a gente tem algum outro tipo de conhecimento, galera? Filosófico. Filosófico, beleza. E eu queria chegar no filosófico por último, pessoal, porque o conhecimento filosófico, ele vai ser exatamente uma espécie de conhecimento, quase um metaconhecimento. Ou seja, se a gente pensar lá no Sócrates, com a maiêutica dele, e a ideia de questionar os conhecimentos postos, e aí ele dizer só sei que nada sei, e por aí vai, a gente tem um conhecimento que se questiona. Quando a gente tem uma área estudando sobre ela mesma, a gente tem um meta-estudo. Então, o conhecimento filosófico é praticamente um metaconhecimento, ou seja, na filosofia, a gente tem questionamentos sobre tudo aquilo que está posto. Diga, Sandra. Ô, professor, o conhecimento popular, ele entra junto com o empírico? Sim, senso comum ou empírico. Diga, Marcileia. O cognitivo entra também na área do conhecimento? Olha, cognitivo
está mais associado, digamos assim, que processos biopsíquicos, alguma coisa nesse sentido. Então, o cogn aí, ele é no sentido de conhecer. Então, quando a gente fala em déficit cognitivo, então a gente tem alguma estrutura lá da parte da psico, alguma coisa que está falhando ou que está tendo alguma interferência. Então, não é um tipo específico de conhecimento. A gente até faz distinções entre aqueles que são básicos, populares, e aqueles que são técnicos, ou por determinada área, mas cognitivo em si, eu, pelo menos, não uso como uma classificação, porque eu entendo que em todos esses que eu falei, ou Marcileia, a gente tem processos cognitivos, ou seja, processos que levam a se conhecer algo. Quando a gente tem um conhecimento popular, aí talvez o que a Sandra perguntou ali seria um conhecimento popular no sentido de conhecimentos tradicionais, tá, pessoal? Mas conhecimento tradicional ele também vai entrar no conjunto de conhecimentos empíricos. Se a gente pensar numa tribo indígena que faz chás com determinadas plantas, ou que usa determinadas plantas para atrair animais, para matar os peixes por falta de oxigênio, conseguir capturá-los, para depois fazer sua alimentação, isso ali ela foi aprendendo a partir da observação, dos fatos, da análise, tudo isso é empiria, tá? Empiria, pessoal, são conhecimentos que a gente adquire a partir da observação da realidade. Então, normalmente, quando a gente fala em observação, a gente fala em estudo empírico. Aquele estudo mais observacional, aquele estudo a partir dos fatos, da realidade, ele é um estudo empírico. Beleza? Voltando, então, o conhecimento filosófico, pessoal, ele é um conhecimento de natureza reflexiva. Enquanto o conhecimento empírico e o conhecimento científico normalmente eles estão postos para resolver problemas específicos ou questões importantes do ser humano, da vida do ser humano em sociedade, o conhecimento filosófico ele questiona a base dessas questões. Ele vai na origem delas. Então, se a gente pensar, a ciência quer descobrir formas de melhorar a produção da soja. A ciência está querendo descobrir como que melhora as características, ou seja, altera o genoma. Aí lá vem o conhecimento filosófico. Será que em vez de nós estarmos alterando os códigos genéticos das espécies, a gente não poderia rever o nosso padrão de sociedade? Será que é isso o ideal? Entenderam? Então, o conhecimento filosófico é como se ele estivesse sempre um passo à frente do conhecimento mais prático. E conhecimento prático pode ser tanto empírico quanto científico, né? Quando o cara vai lá e estuda uma engenharia para produzir um aparelho eletrodoméstico, ele está querendo resolver um problema, não está? Então, está sendo pragmático ou prático. Ele quer resolver um problema que existe lá em uma realidade. Já no conhecimento filosófico, a gente está para além dessas questões mais imediatistas. Então, a gente questiona coisas mais profundas sobre vida, significado da vida, relações na sociedade. Então, dentro do conhecimento científico, ele vai dizer assim, o ser humano, foram observadas tantas crianças, elas revelavam ansiedade nos primeiros dias da escola, ou toda vez que o professor criava determinados estímulos e por aí vai. E a filosofia vai questionar, será que a educação que a gente presta, ela de fato é emancipatória? Será que esse é o modelo que a gente realmente consegue evolução social? E aí uma coisa interessante, tá, pessoal? Acho que a gente até falou disso na disciplina passada. A escola ela é uma instituição recente, com um pouco mais de... A escola formal, né? É uma instituição recente com um pouco mais de 100 anos. E aí, acho que a gente até tratou disso. A escola ela é desenvolvida justo quando a gente tem as fases da Revolução Industrial. E nas fases da Revolução Industrial, a gente tinha pessoas que precisavam ser, digamos assim, que adestradas, treinadas para lidar com determinados equipamentos. E, ao mesmo tempo, eu tinha um caráter utilitário, queria que habilitasse aquelas pessoas para terem determinados conhecimentos, habilidades para usar determinados equipamentos, mas também a escola servia como uma espécie de uniformizador de doutrinas.
Então a gente hoje advoga muito, mas o professor está ensinando lá, como é? Eu faço piada sobre esse negócio. O professor está lá sexualizando as crianças. Hoje, então, nas gestões tal, teve só ideologia e tudo mais. A própria educação da escola formal, pessoal, ela uniformiza o nosso comportamento para uma sociedade. Então, isso aí é uma das discussões mais básicas de nós que atuamos dentro da educação. Então, o modelo que a gente leva de educação, ele é um reflexo daquilo que o padrão dominante da nossa sociedade quer que a gente trabalhe nas escolas. Beleza? Bom, a gente chegou no conhecimento filosófico, estava até escrito errado ali. E aí, a gente chega... Então, a gente já percebeu a diferença entre esses tipos. E aí, na ciência, a gente tem uma discussão sobre os métodos. A gente vai ter uma enumeração dos métodos enquanto dedutivo, indutivo, hipotético, dialético, fenomenológico, Bom, pessoal, esses métodos, o que ocorreu? A ciência foi tentando identificar como que a gente constrói conhecimento e como que a gente constrói teorias sobre esse conhecimento de forma que elas sejam validáveis, sejam testáveis, sejam replicáveis e cheguem a resultados semelhantes, ou resultados que sejam considerados válidos. Eu posso dizer resultados semelhantes, mas não ficou uma afirmação interessante. Chegam a resultados que sejam considerados científicos, ainda que eles sejam diferentes, tá? A gente tem dedução, pessoal, muito baseado na ideia do silogismo grego. O silogismo grego, ele trabalhava com 3 partes, 3 elementos. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Qual é a regra geral? A gente tem que no caso do silogismo grego, a gente tinha sempre uma premissa maior de maneira mais generalizante, mais ampla. A gente tinha uma premissa menor que deveria estar contida na premissa maior, da sequência, ter os elementos dela e não negar. E a gente tinha uma conclusão que estaria como decorrência lógica dessas 2 premissas anteriores. Exemplo. Isso aqui é bem clássico, tá, pessoal? A gente tem 2 frases aí. Todo homem é mortal, Edinaldo é homem. Qual seria a conclusão lógica que a gente tira disso? Mortal, né? Exato. Essa é a estrutura do silogismo grego. Sempre uma premissa maior, geral, depois uma premissa menor, que deveria estar contida aí da sequência, e uma conclusão que decorre das premissas anteriores. Normalmente, a gente associa isso à ideia de dedução ou dedutivismo. Então, a gente chegou a uma conclusão
que era decorrente ou derivada das premissas anteriores. Ou seja, toda vez que a gente tiver estudos que que contêm uma análise geral, depois dentro dessa análise geral tem uma análise de casos específicos e uma conclusão que é baseada nessa sequência, a gente tem um método dedutivo. Quando a gente tem observação empírica, ou seja, quando a gente tem a observação de fatos da realidade, a gente costuma dizer que tem estudo empírico. Esse estudo empírico, pessoal, normalmente a gente analisa casos particulares. Como, por exemplo, toda vez que, aliás, eu estou analisando, sei lá, eu vou escolher porque eu quero saber por que os alunos têm maior ou menor desempenho. E aí eu vou pegar alunos com desempenhos diferentes e em cada um deles eu vou aplicando a mesma metodologia. E aí eu vou avaliando. E aí eu chego a vários casos e a partir desses casos, do somatório desses casos, eu vou tentar tirar uma regra geral daquilo, ou uma lição maior daquilo. Nesses casos, pessoal, eu digo que eu tenho um estudo de natureza indutivista. Indutivista. Que é exatamente decorrente do método indutivo. Então, no método indutivo, eu analiso casos particulares, sequência a sequência, de forma a criar uma regra geral. Num dos livros que vocês vão ler, ou um dos seminários que vocês vão apresentar, a gente tem uma crítica ao indutivismo. E essa crítica ao indutivismo, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Vocês que são da ciência da natureza, vocês sabem que existe uma espécie de mapeamento do código genético humano, correto? Sim. Existe ou não existe, pessoal? Existe. O que dá certeza que isso existe? Assim, tentando deixar mais claro, em alguma pessoa, os cientistas foram lá e observaram que dentro da célula tem cromossomo, dentro daquele cromossomo tem aquela sequência e por aí vai. Tem os dois, né? RNA, DNA, e aí no DNA tinha determinada composição. Eles fizeram isso, estudos com determinadas pessoas, correto? Sim ou não, pessoal? Imagina-se que sim, né, professor? Alguém já te chamou ao laboratório para estudar o teu código genético? Não. Pois é, então assim, uma das primeiras críticas ao indutivismo é que a nossa generalização ela é feita a partir de um conjunto de casos que são examinados. Mas esses casos nunca atingem a totalidade, por diversos motivos, tudo bem? Até porque se a gente examinasse todos os casos, aí já não seria mais casos de hipótese, a gente já teria uma verdade real. Então existe uma técnica, um procedimento, uma metodologia, que a partir de amostras, as amostras são criadas a partir de modelos matemáticos ou de métodos estatísticos que assegurem confiabilidade e generalização, a gente conclui que aquilo é aplicável a todos. Que a estrutura do genoma lá é aplicável para mim, para Edinaldo, para Christian, para Érica, para Rosalina, para Sandra, Glauciene e por aí vai. Mas a gente nunca fez a testagem em todos os quase 7 bilhões de seres humanos. Beleza? Então essa é uma das críticas, ela é uma crítica até rasa, mas ela traz assim, a ideia de questionamento das bases de um determinado modelo ou de um determinado método. Bem, a gente tem o método hipotético relacionado com a... Lembrei da cloroquina. Cara, nem me fale assim. Assim, eu tento fazer uma coisa
eu tento evitar fechar totalmente portas. Até porque, se a gente para e pensa na ciência, a gente tem aquela discussão quase eterna de ovo se faz bem, se faz mal, do café, quando faz bem, quando faz mal. E aí a gente tem as idiosincrasias, que são a questão de, por exemplo, tem pessoas que o organismo dela é resistente ao vírus da AIDS. Ele não chega, até pode ser infectado pelo HIV, mas não desenvolve a doença mesmo, que seria a AIDS. Só que essa pessoa também ela é um ponto bem fora da curva. Então não dá para a gente usar essa pessoa como se fosse a gente, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu evito ao máximo fechar as portas. Mas a gente tem uma coisa também chamada medicina baseada em evidências. E aí esse conjunto de estudos da medicina que vai trazer as reações e o estudo ao longo de um tempo, aí ele acaba tendo um valor muito interessante. E aí é nessa medicina baseada em evidências que a cloroquina ela dá uma boa caída por terra, tá? E eu estou por ver ainda o estudo no qual ela vai sobressair. Mas, assim, pessoal, são as nossas opções. Aí, o que eu estou falando para vocês, tipo, eu tento justificar a minha adoção por um determinado comportamento com base nisso. Porque eu lembro, eu não sei se foi com vocês, porque eu estou com tantas aulas, tantas turmas, que aí talvez eu esteja igual aqueles velhos gagás, né? Repetindo, falando sempre a mesma coisa. Mas eu lembro que teve um tempo que as pessoas estavam dizendo assim, mas professor, essa vacina foi criada em 3 meses, não sei o quê, não vou tomar um trem assim. O que a gente tem relatado na ciência? E aí lembram que eu falei lá do Domênico De Masi, que ele falou da linguagem, a escrita, o processo de acumulação? Então, a gente não inventa, a gente tem uma diversidade grande de conhecimentos acumulados, e a gente tem situações análogas, ou seja, muito parecidas, muito semelhantes. E aí a gente tinha estudos feitos com o SARS-CoV, acho que o 1, porque ele é uma variação, ou uma mutação, ou uma evolução. Tem gente que diz que pelo código dele ele é criado em laboratório, não sei, não tenho opinião formada, porque eu não sou da área, não bebo de fontes primárias. E aí eu fico muito reticente, né, com receio de assumir uma postura com base no que eu só vi num vídeo, num documentário e por aí vai. Enfim, mas o que a gente tem? A gente tem uma longa trajetória de estudo sobre vacinação. A gente tem realmente um caso, que foi o caso, meu Deus, aquele da talidomida, que era um medicamento que foi desenvolvido, foi utilizado, resolvia um problema na época, mas gerava um problema de longo prazo que só não foi percebido porque não teve um estudo do tempo adequado. Porque se tivesse um estudo isolado que avaliasse pessoas em período fértil, os casos de gestação e como que sairia, aí teria evidenciado que a talidomida depois ela ia causar problema nas gestações. Então isso aí já é uma lição da humanidade. E a partir disso a gente tem protocolos relacionados com a aprovação de medicamentos. É por isso que existe uma Anvisa da vida, é por isso que existe aquele laboratório lá dos Estados Unidos muito famoso, é como se fosse a Anvisa deles, NA, alguma coisa assim, eu já esqueci qual é a sigla, mas todos eles já adotam esses protocolos, porque essas questões como a da talidomida, ela foi uma questão de saúde do mundo inteiro, né? Então não foi um caso do Brasil ou somente do Brasil. Bom, aí a gente tem toda a evolução sobre estudos sobre vacina, a gente tem o mapeamento de vírus e a comparabilidade de padrões entre eles. Então, tem um vírus que se aproxima do vírus da AIDS, vai ter um vírus que se aproxima do outro, e aí a gente meio que coloca eles próximos. E quando a gente coloca próximos esses vírus, a gente também aproxima as formas de combate. Então, assim, eu prefiro muito mais confiar nessa forma de organizar o conhecimento, nessas testagens, nesse acumulado, que na ideia de que não, agora é o caos, a gente nunca precisa e nunca vai tomar essa vacina criada em 3 meses, até porque o conhecimento que gerou a criação dessa vacina em 3 meses, ele é um conhecimento de centenas de anos, né? Pelo amor de Deus. Então é mais ou menos assim que eu trabalho. Bom, voltando, toda vez que a gente tem também estudos empíricos e a possibilidade de testes,
a gente tem a criação de hipóteses. Hipóteses que passam por processos de estudo e de validação, observação, validação, e chega a um determinado resultado. Então, a gente costuma dizer que a gente tem um método hipotético, um método hipotético dedutivo, porque a partir dos resultados dessas hipóteses, a gente também chega a conhecimentos logicamente decorrentes desses estudos. Então, é como a gente pensar lá, testei várias hipóteses, todas elas foram dando positivo, então aquela minha proposta, aquele meu caminho, aquela minha via, ela é favorável, não é? E por fim, mas não é o último método que a gente vai trazer, pessoal, eu trago o método dialético, que também a gente chama de materialismo histórico dialético. Esse materialismo histórico dialético, aliás, perdão, escrevendo aqui. O método dialético, ele vai ser decorrente do materialismo histórico dialético. E esse materialismo histórico dialético, a gente vai ter como um teórico principal dele, um carinha amado pelo atual governo, é o Karl Marx. Então, Karl Marx, sociólogo, filósofo alemão, coleguinha lá do Friedrich Engels, né? Estudo na Alemanha, ambos alemães. Ele vai dar uma continuidade nos estudos do Hegel, que tratava do materialismo dialético só. Se a gente pensar em dialética, pessoal, dialética, a gente tem uma ideia de uma realidade que vai compor uma tese que se contrapõe ao seu contrário, que seria a antítese ou antitese, produz uma síntese, no movimento, como se fosse um motor perpétuo, volta a esse ciclo. Então, quando a gente pensa em realidades sociais, a gente pode aplicar método dialético? Pode, especialmente se a gente está pensando em um método dialético. Aliás, histórico dialético, perdão. O Marx, ele trabalhou bastante dentro da linha da sociologia, que vê a sociedade, a partir das suas estruturas, infraestrutura, superestrutura, com uma base a partir de um modo de produção que seria o modo de produção capitalista, ou seja, todos nós estamos dentro de um modo de produção capitalista. Esse modo de produção capitalista, ele coisifica as pessoas ou reifica, não é? Todos nós somos, de alguma forma, coisas ou bens dentro do capitalismo. E aí alguém pode dizer assim, mas você não eu não sou coisa, eu não sou bem, eu não sou mercadoria. Não é, mas se tu fores amanhã não, que é sábado, mas se tu fores na segunda-feira ao Banco do Brasil, Bradesco e tudo mais, e disser assim, não, se eu morrer eu quero que minha família fique amparada, eles vão atribuir um valor para a tua vida. Tudo bem? Então, de alguma forma, dentro desse modo de produção, a gente tem uma facilidade de atribuir valor econômico às coisas, inclusive aos fatos mais sensíveis da vida humana. Tudo bem? Então a gente pode dizer assim, professor, mas tem coisa que não tem valor, como a luz do sol e tudo mais. Pois é, mas se tu fores preso hoje, a depender do teu tipo de cumprimento de pena, o sol não vai ser a luz do sol não vai ser um benefício a que tu tens direito. Então, assim, a sociedade ela apresenta esses pontos de contradição. O Marx trouxe essa teoria, analisou a sociedade e tudo mais. A gente viu que tem uma forma, tem um modo de produção, dentro dela tem a quantificação, a monetização e mercadorização das coisas e das pessoas, e elas vão compondo uma base ideológica. Então, a nossa educação dentro do modo de produção capitalista é X ou Y. E aqui, pessoal, não estou fazendo
julgamento de valor, não, tá? Não estou dizendo, pessoal, sejam comunistas, sejam socialistas e tudo mais. Deus me livre, não estou falando nada disso. Não estou falando Deus me livre para o comunismo nem para o socialismo, não. Só estou dizendo que eu não estou fazendo isso, recebo minha remuneração no IF, gasto do jeito que eu quero, compro os equipamentos que eu quero, faço as viagens que eu quero e por aí vai. Eu só estou querendo falar da teoria do Karl Marx, tá? E aí, essa estruturação da sociedade a partir dos estudos do Marx, elas são bastante interessantes. Ele chamou a atenção a um tipo de sociedade, que era aquela sociedade lá quando vai instaurar o modo de produção capitalista, mas de uma sociedade eminentemente industrial, ou seja, com fábricas, com baixa evolução tecnológica, embora a gente já tivesse uma especialização e divisão do trabalho melhorada, mas é nesse contexto. Quando a gente vai ampliando questão de tecnologia, tecnologias sociais e por aí vai, a gente sai um pouco daquele modelo, aliás, sai um pouco não, sai bastante do modelo de análise lá do Karl Marx. Mas o que se salva, o que é muito interessante quando a gente vai fazer estudos sociais? E aí os estudos de vocês, pode ser que eles sejam de natureza sociais. Vocês vão observar políticas públicas da educação, políticas públicas da educação que tentam resolver determinados problemas, como analfabetismo, como inclusão, como melhoria do aprendizado, como introdução do empreendedorismo, como melhor domínio de determinados conhecimentos e por aí vai. Então, integração, transversalidade de saberes, enfim, vocês vão trabalhar nesse sentido. E aí, nesse ponto, vocês conseguem aplicar um método dialético, um método histórico dialético. Por quê? Toda política pública ela é criada dentro de um contexto. E todo contexto ele tem um problema, ele tem as suas contradições. Então, quando a gente define que o IF vai ser em Confresa, por que a gente definiu Confresa e não qualquer um dos outros 141 municípios de Mato Grosso? Então, a gente vai passando, questionando e percebendo as contradições. O IF faz isso, mas por que ele não faz dessa forma? Então, tem uma coisa bastante interessante. Quando a gente vai estudar a criação da rede federal, dos institutos federais, são, acho que 38 ou 41, agora nem lembro, mas é mais ou menos esse o número de institutos, a gente fala de um currículo integrado. E esse currículo integrado, ele pressupõe uma integração de saberes e práticas. Então, seria muito equivalente a dizer que a gente já não poderia mais, há muito tempo, tá? Porque a rede federal é criada lá em 2008, a gente já não poderia trabalhar isolado em caixinhas. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um cara formado em Direito, dando aula em uma especialização em ensino de ciências e falando para vocês sobre filosofia e história da ciência, mas trazendo conhecimentos de fatos históricos, trazendo conhecimentos econômicos, trazendo algum conhecimento, sei lá, de políticas públicas e por aí vai. Então, quando a gente pensa em currículo integrado, a gente pensa exatamente nessa confluência de saberes, de conhecimentos. Então, a gente já não deveria, há muito tempo, trabalhar nessas caixinhas. Quais são essas caixinhas? Agora é introdução ao estudo à distância, agora é filosofia e história da ciência, agora é tecnologia, sociedade e ambiente, agora é sei lá o quê. Então, a gente já não deveria mais trabalhar dessa forma. Quando muito, a gente deveria trabalhar em seminários ou eixos temáticos que conseguissem congregar esses conjuntos de conhecimentos que são considerados válidos, né, ou interessantes para aquela formação. Então, hoje, quando a gente trabalha totalmente em caixinhas dentro de um currículo, com tudo separado, com formações estanques, que às vezes não dialogam, não conversam entre si, a gente está reproduzindo um modelo que é praticamente medieval de ensino. E eu falo isso porque na sala de aula de vocês ensinam física, ou química, sei lá, mas ao mesmo tempo vocês deveriam ensinar ecologia, educação ambiental, que é transversal, algo sobre direitos humanos, e aí abordando, tipo lá, o Saddam Hussein, quando ele faz uma guerra química com determinados povos,
E aí trabalhando substância química a partir de questões econômicas, políticas e sociais, e também geográficas, porque a gente relaciona Brasil e realidade lá do Oriente Médio. Então, percebam assim, o nosso modelo de ensino, ele ainda é muito pautado nessas questões. E aí, quando eu percebo que a rede federal ela tem uma base teórica nesse sentido de currículo integrado, e chego aqui nesse curso e percebo que é cada um na sua caixinha, eu tenho uma contradição. Isso seria uma antítese. Então, eu poderia analisar os currículos dos institutos a partir dessas questões e aplicar o método histórico dialético ou o método histórico dialético mesmo nessas questões. Esse é só um exemplo, existem diversos outros, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, e agora vamos ao trabalho. Todo mundo vivo aí, acordado ainda? Estamos aqui. Sim, aqui. Sim, eu também estou aqui. Olha aí, geral acordou. Muito bem, pessoal. Apareceu mais alguém na aula que não está incluído aqui nos grupos? Deixa eu dar uma olhadinha rapidão aqui na relação de participantes. Christian já está, Érica não vem, Glauciene já está, Marcela está, Rosalina também, Samara, Sandra, Stephanie também. Então, beleza, não apareceu mais ninguém que não está. Pessoal, o que eu espero de vocês? Esperado. Primeiro ponto. Um arquivo de apresentação. Pode ser um roteiro, pode ser lâminas do PowerPoint. Se for lâmina do PowerPoint, que talvez seja o mais interessante do ponto de vista visual, porque hoje eu até que não usei nada, mas a gente está chegando aqui, como a gente começou uns 13 minutinhos atrasados, a gente agora que está indo para 1h30, mas amanhã a gente vai ficar um pouquinho mais. Então, tentem ter alguma coisa visual. E o visual, pessoal, tentem fazer só tópicos, tá? Tópicos, imagens, fluxos, sínteses. Opa, caramba, velho. Porque você é muito perto, tá? Do S, pelo amor de Deus. Sínteses, mapa conceitual, pode ser. Eu falo assim porque às vezes pode não dar tempo, tá? Mas, assim, uma coisa interessante, a gente tem um mapa conceitual e tem um mapa mental. Então, podem fazer um ou outro, tá? Ou só ligando ideia, só ligando termos que subdividem em categorias e por aí vai. Ou acho que o mapa conceitual é aquele que tem os conectivos, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, podem fazer mapa mental ou mapa conceitual. Eu estou falando isso porque se eu estou colocando como um dos itens, tá, pessoal? Ele necessariamente tem que aparecer, não aparecendo tem prejuízo na avaliação. Segundo ponto, todos apresentam. Professor, e se alguém faltar? O trabalho é do grupo, tá, pessoal? Então, não sem a história de é a parte do fulano, é a parte do A, do B, do C, o trabalho é do grupo. Então, assim, tentem auxiliar. Uma coisa que eu não gosto muito de trabalho em grupo é que uma das primeiras coisas que os indivíduos fazem é dividir as páginas. Então, se pegaram 30 páginas, dá 6 para cada um, e cada um segue sua vida, e por aí vai. Tentem fazer pelo menos uma leitura geral do todo, tá? Façam uma leitura rápida, e aí comecem a segunda. Percam a ilusão de que vocês só vão ler uma vez, tá, pessoal? Não vai dar certo só lendo uma vez. Então, tenham um esforço de ler uma vez geral, dar uma nova lida, e depois, se vocês tiverem dividido parte, vocês focam só na parte de vocês. Tentem pedir que os integrantes do grupo entreguem síntese da sua parte, porque aí vocês compartilham. De manhã, eu lembro que um seminário que eu fiz no mestrado,
a gente fazia várias reuniões com o grupo. E aí, depois que todo mundo fazia a sua síntese, apresentava para o colega, antes de fazer a apresentação para a turma. E aí ficou muito legal, porque a gente alinhou o tempo, a gente ensinou o colega. E assim, existe uma pirâmide chamada pirâmide de Glasser. Vou até anotar aqui para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Já ouviram falar da pirâmide de Glasser? Ou Glasser? Não? É aquela que mostra como que a gente aprende, quanto que a gente aprende ouvindo, quanto que a gente Exato. Fui trabalhar essa pirâmide do Glasser no meu mestrado. E aí chegou lá na qualificação, aí um dos doutores disse assim, rapaz, esse seu trabalho aí não está certo, não. Esse trabalho do Glasser, na verdade, ele tem origem no Cone de Dale. Tá, eu escrevi aí. E o Cone de Dale, ele é criado dentro de uma teoria comunicativa. As pessoas pegaram e disseram assim, ó, a gente aprende mais desse jeito, aí colocam os percentuais, e quando a gente faz isso, tá, pessoal, atribuindo como que se aprende mais, como se aprende melhor, quais são os percentuais de cada categoria, a gente começa a vender livro a rodo com essa ideia, ou vender uma ideia de ensino ultra eficaz. E essa pirâmide do Glasser, eu peguei um estudo, uma tese de doutorado defendida na UNB, que é justo onde eu estou fazendo, né, agora o doutorado. Acho que era uma professora do IFB, que tinha feito doutorado em educação na UNB. Bom, aí eu tive até que ler o texto em inglês mesmo do Cone de Dale. Mas resumo da ópera, pessoal, existem maneiras de comunicar melhor e maneiras de comunicar pior. Isso é fato. Tem coisa que retém mais na nossa cabeça, tem coisa que retém menos. E aí, uma das coisas que realmente é comprovada é que toda vez que a gente ensina, a gente estrutura melhor a informação no nosso cérebro. É quase que um processo cognitivo ali que o cérebro se obriga a fazer. Pensem que se tu estás com muito frio e nu, ou com pouca roupa, a gente cobre o nosso tórax, né? É muito normal a gente se encolher, né? Tentando reduzir a superfície lá. Então, são reações meio que automáticas. Toda vez que a gente vai ensinar algo, a gente costuma aprender muito melhor, muito mais e muito melhor. O visual também impulsiona o processo de aprendizado. E quando a gente ensina a partir de um recurso visual, as pessoas veem e ouvem. Então, elas têm mais pontos de contato com aqueles conteúdos, a tendência é que tenha um aprendizado melhor. Então, tipo assim, no nosso caso lá do seminário de economia, ficou muito legal isso no mestrado em administração da UFBA. Vocês vão ter tempo de sobra, desde que vocês usem o horário de hoje e o horário do turno da manhã. Voltando, então. Percebam que aqui, pessoal, não sou eu que controlo se vocês reuniram, se vocês pediram a síntese do colega, eu só estou dizendo que se não for uma boa apresentação, é o grupo todo que perde nota. Então, esse compromisso é de vocês. Ah, professor, mas se teve um colega muito relapso? Bom, aí vocês podem me apontar no privado, que aí eu também desconto nota mais separado, tá? Então, arquivo da apresentação, com tópicos, imagens, fluxos, síntese, mapa mental conceitual. Isso aqui é mais assim para a gente conseguir sobreviver a 5 apresentações, tá? Todos apresentam, faltoso perde nota e o conteúdo não pode ficar sem ser apresentado. Então, se alguém for faltar, atrasar, pessoal, e a ordem é essa daqui, tá? A ordem de apresentação é do G1 para o G5. E qual era o quarto ponto que eu ia falar? O quarto ponto que eu ia falar era sobre duração. Eu estou imaginando, pessoal, que a gente tem 5 grupos. O nosso turno da tarde, eles são 4 horas. É isso? São 4 horas. Então, eu pensei em 30 minutos. 30 minutos por grupo.
E aí teria comentários. Esses comentários aí seriam lá o restante das horas, do tempo que a gente tiver. E a gente ainda assim termina bem antes das 4 horas de duração. Tinha alguém com a mão levantada? Bom, se tinha, já baixou. A minha ideia é que esse trabalho vá valer 50% da nota. Os outros 50% seriam o relatório. Era isso que eu tinha pedido? É que eu não lembro se a palavra que era relatório mesmo. Relatório sobre as apresentações em seminários. Entendido, pessoal? Isso. É que, tá, beleza. Relatório e síntese não é exatamente a mesma coisa. Mas qual é a minha ideia desse relatório, pessoal, dessa síntese? Seria que vocês trouxessem um relato das principais ideias por autor e livro. E aí vocês assim se forçariam a aprender não só na apresentação de vocês, mas também na apresentação dos colegas. Tudo bem? E aí seriam 2 trabalhos só e a gente mata a disciplina. E esse seminário daria para conceder um prazo que não fosse maior do que o início da próxima disciplina. E aí, pessoal, algum comentário, dúvida, dívida? Eu fiquei sem internet, acabei voltando agora. Beleza, Mas a colega está aí deve na ter tela. notado. Ô, Edinaldo, está aí na tela. O sim. arquivo toda apresentação tem que ter um arquivo visual. Normalmente são lâminas no PowerPoint. Eu falo normalmente porque às vezes tem gente que é muito criativa e usa Canvas, acho que o Prezi, tem outros recursos, né? Mas o basicão é a apresentação do PowerPoint. Evitar textão, tá? A lâmina toda cheia de texto e que fique só fazendo leitura. Isso não é um esforço mental, pessoal, ficar fazendo leitura. É chato. Se eu tivesse ficado aqui só lendo para vocês imaginar, eu não tive nenhum recurso visual. Mas se eu tivesse, além de não ter recurso visual, ficado lendo aqui para vocês, seria das piores coisas do mundo. Beleza? Então, a síntese são esses 4 itens. Todos têm que apresentar. Se alguém faltar, o grupo deve assumir esse conteúdo, então vocês já devem estar preparados. Foi por isso que eu sugeri que durante a manhã vocês consigam se reunir, apresentar os tópicos de cada um e já fazer um ensaio da apresentação, até para ver se está dentro dos 30 minutos. Não pode ficar nada sem ser apresentado. O grupo todo apresenta, a ordem da apresentação é do G1 para o G5. Por que isso? Porque acho que o Morim e o Boaventura ainda é vivo, tá? Faz palestra, já veio ao Brasil várias vezes, por aí vai. Então, ele é dos mais atuais em questão de epistemologia. E aí, o tempo máximo seria os 30 minutos. Eu não coloquei aqui necessariamente um desconto de pontuação, mas o ideal é que a gente não passe. Talvez fosse tolerável uns 5 minutos e tal, mas mais que isso, acho que não é muito tolerável, senão a gente também estende muito o turno da tarde e fica bem chato para todo mundo, beleza? Stephanie, pode falar, Stephanie. Professor, qual horário a gente retorna à tarde? Beleza, que aí já respondo a tua pergunta e a da Alessandra. Minha ideia seria começar às 14 horas mesmo. Vocês teriam o restante da noite agora, que vai ser o quê? Vai ser 1 hora só que teria ainda dentro do nosso turno de aula. Teriam a manhã inteira para fazer tudo isso e mais o horário do almoço lá. Se não deu, pessoal, aí assim, sendo bem sincero, o sacrifício é de vocês. Vocês teriam 1 hora hoje, 4 horas amanhã, são 5 horas. Não consegui terminar, professor. Dá teu jeito, vai lá, sacrifica um pouco de almoço, mas termina a atividade.
Mas aí aparece com o trem pronto às 14 horas. Aí eu pergunto, 14 horas é um horário execuível para vocês? É sim, professor. Sim. Beleza. Então, pessoal, eu acho que é isso. Alguma outra dúvida? Assim, Edinaldo, aí eu tinha falado da avaliação, essa apresentação em seminário vale 50% da nota, os outros 50% seria o relatório ou a síntese das apresentações em seminários, né, de tudo. Aí Certo. isso aí vocês entregariam antes de começar a próxima disciplina. Seriam 2 trabalhos só e acabou. Ok. Beleza? Galera, se ninguém tiver mais alguma dúvida, de minha parte, eu já liberaria vocês. Pode ser? É só sobre a apresentação. A gente tem que fazer uma apresentação, mas não tem que ter necessariamente todos os itens que você citou, não, né? Tipo assim, se eu quiser fazer só de tópico, imagem, eu faço só assim. Se a Não. pessoa quiser... Aí tu pode escolher, não precisa fazer tipo, preciso sempre fazer mapa mental. Não. Tem que ser uma coisa que seja um recurso de apoio. Não pode ser uma Só muleta. para apoio, né? A única coisa que eu não É para te quero, enviar? a única coisa que eu não quero, pelo amor de Deus, é textão. E que alguém fique só lendo. Eu tenho um pavor tão grande assim que, tipo, acho que nem no ensino médio eu fazia isso. E aí na graduação também evitar ao máximo. E aí vocês são especialização com mais razão. Não espero que seja feita assim. Eu vou criar uma tarefinha no Moodle para também conseguir receber o arquivo e já dar a nota. Fica melhor, fica mais Beleza. organizadinho. Aí posta lá, né? Beleza. Posta lá, mas aí eu deixo aberto, se for o caso, até o final do dia de amanhã para postar, para não ficar. Isso aí não vai ser a preocupação principal de vocês, entenderam? Pode postar depois de já ter apresentado. Entendi. Tudo bem, pessoal? Se tiver algum problema de acesso ao Drive, aí eu estou monitorando aqui no WhatsApp e fica à disposição. E aí eu vou só ajustar essa questão das tuas páginas, o Glauciene, e ver a questão do grupo 5. Mas os demais já podem começar a trabalhar bastante aí. E vocês também dentro da introdução do capítulo 1. Beleza? Beleza. Boa noite. Então tá, pessoal, muito boa noite e boas leituras. Bom trabalho.